Em 1920, John B. Watson, um psicólogo renomado, e Rosalie Rayner, sua assistente e futura esposa, decidiram combinar amor, ciência e uma boa dose de ingenuidade em um experimento que entraria para a história como o experimento do pequeno Albert. A ideia era ousada, a execução questionável e os resultados tão eticamente nebulosos quanto uma poça de lama no meio do verão. Assim, numa história que lembraria uma epopeia dickensiana, o destino do pequeno Albert foi selado. Então, hoje no Weird History, esconda as crianças Hydra do experimento do pequeno Albert. Mas antes que as coisas avancem demais, certifique-se de que você se inscreveu no canal Weird History. Depois disso, deixe um comentário para a gente e diga quais outros estudos psicológicos você gostaria de ouvir. Agora, o que foi pior para os caras chamados Albert? Conhecer J. Robert Oppenheimer ou o experimento a seguir? John B. Watson, talvez inspirado pelo famoso experimento de Ivan Pavlov, com cães salivando e sinos tocando, achou que daria outro rumo à ideia de resposta condicionada. Por que condicionar a fome se você pode condicionar o terror? E por que testar em um cachorro quando pode traumatizar uma criança? Aparentemente, ele achava que Pavlov simplesmente não tinha ido longe o suficiente. O objetivo era claro, porém questionável: induzir medo em uma criança pequena e observar os resultados sem causar danos. O sujeito do teste era um bebê de 9 meses, apelidado de Pequeno Alberto. O experimento era simples. O pequeno Alberto foi apresentado a uma série de objetos brancos e peludos, inofensivos, principalmente um rato. Ao estender a mão para o bichinho peludo, Albert ouviu Watson bater uma barra de metal com um martelo atrás dele. O bebê ficou, como era de se esperar, assustado e sem saber o que tinha acontecido. Esse processo se repetiu até Alberto associar objetos brancos e peludos a um barulho alto e assustador, reagindo com terror ao ver qualquer coisa peluda e clara. O teste foi tecnicamente um sucesso. O pequeno Alberto, que antes não temia coelhos, algodão ou máscaras do Papai Noel, agora estava condicionado a achar qualquer coisa branca e fofa tão assustadora quanto o maior medo de alguém. E Watson continuou observando a nova fobia adquirida por Alberto, aparentemente alheio ao dilema ético em que estava se afundando. Chamar o experimento de não científico seria como dizer que um vulcão é só um pouco quente. Experimentos científicos ideais devem ter medidas objetivas, grupos de controle e um tamanho de amostra maior do que o de um único bebê apavorado. Infelizmente, Watson e sua assistente, Rosalie Rayner, ignoraram tudo isso, adotando em vez disso um estilo de observação pessoal que soa estranhamente como adivinhação. Não existiam métricas precisas, escalas ou grupo de controle de outros bebês para comparação. O medo do pequeno Albert era avaliado apenas em relação a ele mesmo. Quando Watson registrou suas descobertas, ficou empolgado ao notar que o condicionamento havia funcionado. Albert ficava claramente perturbado com objetos brancos e peludos, o que levou Watson a declarar vitória. No entanto, para qualquer pesquisador iniciante, a comemoração teria parecido um pouco prematura. Experimentos são sempre mais do que a hipótese inicial. São resultado de eliminação e esforço repetido. E se Albert só estivesse num dia ruim? E se já tivesse tendência a não gostar da cor branca? E se o ambiente de teste influenciasse mais as reações de Albert do que o barulho repentino? O relatório de Watson não respondeu a essas perguntas e resumiu suas descobertas, chegando a conclusões duvidosas com base em evidências frágeis. Após concluir que Albert estava totalmente condicionado a odiar tudo que fosse branco e fofo, Watson e Rayner pararam. Eles encerraram o experimento e não tentaram reverter o condicionamento, supondo que o terror de Albert ligado à cor branca passaria com o tempo. Como os próprios testes, essa suposição também não tinha base científica. A mãe do pequeno Alberto teria fugido da cidade com medo de que Watson os perseguisse para outro experimento, como cientistas malucos costumam fazer. As palavras finais de Watson sugeriram que Alberto simplesmente superaria seus medos depois de passar por algumas dificuldades da vida.
Esse sentimento talvez sirva melhor para joelhos ralados ou dinheiro do lanche roubado, mas ao menos ele tentou consolar. De qualquer forma, Alberto já tinha ido embora. O experimento estava concluído e o polêmico experimento de Watson seria arquivado no grande catálogo dos equívocos científicos. Durante seus experimentos, Watson elogiava poeticamente a saúde exemplar do pequeno Alberto, uma das crianças mais desenvolvidas já levadas ao hospital. Watson observou em seu artigo de 1920, citando o comportamento imperturbável do garoto como prova de sua adequação para o experimento. Logo, estudiosos passaram a questionar a visão otimista de Watson. Alguns sugerem que Alberto poderia ter atrasos no desenvolvimento ou problemas neurológicos, o que levantaria um grande alerta e afetaria os resultados de qualquer teste. Um pesquisador respeitável teria descartado essa possibilidade antes de qualquer experimento. Mais respeitável e John Bill Watson raramente aparecem na mesma frase. Watson não estava por perto para responder a essas alegações. Além disso, ele queimou todas as anotações do experimento antes de morrer, como cientistas malucos costumam fazer. Foi uma época difícil para o bem-estar infantil e a pesquisa sem consentimento informado. Ao participar de um experimento, era preciso confiar que os pesquisadores não mentiam sobre o que faziam. Só décadas depois é que a psicologia, motivada por histórias como a do pequeno Alberto, começou a considerar seriamente as implicações éticas de envolver bebês nesse tipo de estudo. Psicólogos do mundo todo concordaram que bebês são péssimos sujeitos para testes de condicionamento do medo. Uma criança nessa fase só começa a fazer associações e não articula pensamentos complexos. Por isso, incluí-la em um estudo de condicionamento comportamental tem pouco valor científico. Watson só estava conseguindo assustar de verdade um bebê aleatório com seu experimento. A Associação Americana de Psicologia criou diretrizes para evitar que bebês e outros participantes desavisados fossem expostos ao terror em nome da ciência, esperando não repetir casos como o de Alberto. Desculpe, Bill Nye, às vezes a ciência não manda em tudo. Pelas tentativas rigorosas de Watson de eliminar qualquer rastro, a identidade do pequeno Alberto continua tão misteriosa quanto um avistamento do pé grande. Ainda assim, há teorias. Alguns pesquisadores acreditam que Alberto era Douglas Merritt, uma criança com hidrocefalia que infelizmente morreu jovem. Isso, é claro, só aumentou ainda mais o desastre ético. E se Watson tivesse traumatizado conscientemente uma criança com doença terminal? Se ele soubesse, não temos dúvida de que teria lidado com essa enorme falha ética, dizendo: fazer o quê? Em 2014, um grupo de pesquisadores canadenses sugeriu outra possibilidade. O pequeno Alberto pode ter sido William Albert Barger, que viveu até os 80 e tantos e teve medo de cachorros por toda a vida, independentemente da cor do pelo. Embora isso ainda não tenha sido completamente verificado. As versões diferem, mistérios aumentam e a comunidade científica segue dividida sobre qual Albert, ou se algum, foi a criança infeliz no experimento de Watson. Talvez ninguém queira reconhecer o pequeno Alberto como filho, porque não quer ser visto como os pais que entregaram o bebê ao Dr. John, o bate-panelas. Não há registros dos pais de Alberto, então dificilmente saberemos todas as circunstâncias que os levaram a submeter seu bebê ao experimento de Watson. Independentemente dos detalhes, um fato é claro. O legado de Watson permanece, mesmo que seja apenas nas histórias de alerta contadas aos estudantes de psicologia. Após o legado perturbador do pequeno Albert, a psicologia passou por uma espécie de crise existencial. O que significava ser um cientista? Tudo era permitido na busca pelo conhecimento? O meio acadêmico passou a concordar que a ética era importante e que crianças não deveriam ser submetidas a experimentos assustadores pelo bem da posteridade. Pesquisadores atuais sabem que devem evitar traumatizar bebês e buscar métodos menos prejudiciais para experimentos de condicionamento. Além disso, o empreendimento notório de Watson inspirou a criação do Código de Ética da APA,
que, apesar de só ter sido formalmente estabelecido em 1953, acabou com a abordagem de vale tudo na ciência, preferida por Watson e muitos outros. O experimento do pequeno Albert, em vez de confirmar as teorias de Watson, evidenciou a necessidade de padrões éticos, regulamentação e metodologias confiáveis na pesquisa científica. Talvez nunca saibamos quem foi Albert, mas sua história impactou permanentemente o mundo. O Dr. John B. Watson, por sua vez, deixou a psicologia para trás e teve uma carreira de sucesso como executivo de publicidade, como um cientista maluco faria. E você, o que acha? O experimento do pequeno Albert foi justificado? Conte pra gente nos comentários abaixo e, enquanto isso, confira alguns desses outros vídeos do Weird History.